Olá, boa noite. Está começando mais um programa Força para Viver, programa da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, anunciando Jesus Cristo, a certeza de uma nova vida. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão nos assistindo nesta noite, quero deixar um grande abraço e você pode interagir aí no chat, comentando, participando do programa. E eu peço desde já para que você esteja curtindo e compartilhando esse vídeo, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, mais pessoas possam assistir e a sua curtida também ajuda a elevar a avaliação do nosso vídeo e do nosso canal. Boa noite, irmão Regilânio, graça e paz, tudo bem com você? Boa noite, pastor Felipe, boa noite a todos, graças e paz, graças a Deus, está tudo bem, né? Chuvinha no nosso Ceará para esfriar, então... É verdade. Amém. Eu quero cumprimentar desde já aqui a nossa irmã Chaguinha, que está dizendo boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A irmã Yasmin Macedo também está nos cumprimentando, a paz. E a irmã Sandra Regina Conrado Bissolati também está aí participando e dizendo aqui boa noite para vocês. É um prazer ter vocês aqui conosco no programa. Amém? Também a irmã Elisete Conrado está cumprimentando aqui boa noite e a paz do Senhor. Pastor Felipe, irmão Regilânio e a todos os irmãos. Boa noite, mãe. Amém. E é muito bom nós começarmos esse programa sexta-feira, dia 18 de dezembro. Dia 18 de dezembro, já passou mais da metade do mês de dezembro e dentro de exatas uma semana será comemorado, então, o Natal, né? Próxima sexta-feira já é dia 25 de dezembro. Ok? Então, pensar que falta uma semana somente, né? E depois mais uma semana já é 1º de janeiro. Ok? Então, em 2 semanas nós vamos estar em 2021, né? Uma semana Natal, 2 semanas 2021. E, para mim, essa sensação é muito gratificante. São datas, para mim, muito especiais, são datas, para mim, que eu sempre festejei, sempre celebrei bastante, e nesse ano de 2020 acaba tendo aquele gostinho especial, não é verdade, meu irmão? Sim, pastor Felipe, né? Um ano bem diferente, esse 2020, mas estamos chegando ao finalzinho, para o início de outro ano. Aí 15 dias, né? Vamos dizer 15 dias para a entrada de 2021 e 8 dias para a comemoração do Natal. Verdade. Eu quero cumprimentar aqui também a irmã Vera, né? Seja bem-vinda, irmã Vera. Está cumprimentando a paz do Senhor, irmãos. Também a irmã Neuza Conrado. Boa noite, queridos irmãos, né? Boa noite para a senhora também. A irmã Neuza que já fez um pedido de oração, né? Pela irmã dela, Noêmia, né? Que é também é minha parente, tia-avó. E ela teve uma fratura na bacia, né? Na verdade, ontem ela já tinha compartilhado, então, ao final do programa, vamos orar pela vida da tia Noêmia, ok? Irmão Rodilei Pinheiro também está nos cumprimentando. Boa noite, graça e paz. Boa noite para você também. E um grande abraço para os nossos ouvintes aí, né? Espectadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Juazeiro do Norte e Aurora, né? Então, estou identificando essas 4 cidades aqui representadas até então. E se mais alguém tiver aí nos assistindo de algum outro lugar, pode também deixar o seu alô. Nós vamos ter todo o prazer de cumprimentar e identificar da onde você nos assiste. Amém? Irmão Regilane, sobre essa data do Natal, né? Natal, a palavra Natal, ela significa nascimento, e para nós cristãos, né, de uma forma muito especial, o nascimento do Senhor Jesus Cristo.
E falando sobre essa questão de nascimento e a relação de nascimento com vida cristã, eu me lembro da passagem onde Jesus teve diálogo com Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 3, diz o seguinte: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Ok? Então, Jesus falou sobre o novo nascimento, né? Como aquilo que demarca a experiência, o início da experiência cristã. E eu gostaria, né, justamente de que a gente conversasse um pouco sobre isso, né? Deixe Jesus nascer na sua vida. Então, você que está nos assistindo, se você ainda não deixou Jesus nascer na sua vida, eu quero começar com esse apelo: deixe Jesus nascer na sua vida. Que nesse Natal, onde se fala, onde se celebra o nascimento do Senhor Jesus Cristo, você possa ter essa experiência de um novo nascimento, que é Jesus nascendo em você. Ou seja, você assumindo essa nova vida em Cristo Jesus. E eu me lembro, irmão Regilânio, que no mês de outubro, teve uma data que estava agendado para o irmão compartilhar essa experiência do seu novo nascimento, do dia que Jesus nasceu na sua vida. Só que aí no dia deu um problema de conexão, o irmão Regilânio não conseguiu entrar, não é verdade? Pastor, aquele dia foi aquela noite, né? O dia não, aquela noite foi meio atribulada, vamos assim dizer. O novo nascimento, né? Algo bem impactante na vida daqueles que compreende que necessita desse novo nascimento, né? O Senhor falou aí de Nicodemos e Jesus teve que impactar ele com a palavra dele. Eu sou do mês de outubro, como o senhor falou, né? Completou o ano dia 16 de outubro. E interessante que com 8 dias depois foi quando houve o meu outro nascimento, né? Isso há 10 anos atrás. O meu novo nascimento foi com 8 dias após a data do meu aniversário, do meu nascimento carnal. E eu tive o meu nascimento espiritual, né? Foi no estado do Pará. Eu estava, quando eu trabalhava viajando, estava postos a dormir, vamos assim dizer, estava no galpão, deitado, sentado na minha rede, e naquele momento, depois de algumas semanas e alguns meses de pessoas de Deus cercando, pregando, evangelizando, eu pedi, foi como um pouco, não tanto semelhante como a de Nicodemos, mas eu naquela noite eu cheguei a dizer assim: Jesus dos crentes, né? Se tu existe de verdade, entre na minha vida. E comecei ali a balbuciar algumas coisas da minha vida anterior, de como eu vivia, e naquela noite, né, Deus, pela sua misericórdia, me deu essa oportunidade desse novo nascimento, Pastor Felipe. E aí a gente vai conversando no decorrer aí do nosso programa. Vamos aprofundar mais um pouquinho no novo nascimento do irmão Regilânio. Quero cumprimentar também aqui o irmão Reginaldo. Boa noite, Pastor Felipe. Boa noite, irmão Regilânio. Boa noite a todos na paz de Cristo. Também, irmão Valmir de Souza, dando amém. Boa noite para você também. A irmã Chaguinha já está dizendo aqui: Jesus nasceu na minha vida numa noite de Natal, em 2014. Não sei se ela lembra quem, detalhes aí de como foi, quem estava pregando, né? Então, irmão Regilânio, o Reginaldo também está aqui
colocando aí as mãozinhas, né? E você pode, assim como a irmã Chaguinha ela falou aqui que Jesus nasceu na vida dela, né? Na noite de Natal de 2014, você pode também colocar aqui uma observação sobre quando foi que Jesus nasceu na sua vida, ok? Porque é muito bom a gente compartilhar essa experiência de quando Jesus nasceu em nossas vidas. Então, irmão Regilânio, antes de você tomar essa decisão, antes de Jesus nascer na sua vida, como que sua vida era? Você pode falar um pouquinho aí como é que você vivia antes de Jesus nascer em você? Sim, sim. Mas a princípio, né, quando eu era jovem, criança, comecei a ler a palavra de Deus e eu parei na história de Ló, né? Eu parei na história de Ló, que eu achei meio esquisito. E quando eu fui ficando adolescente, eu tive veio um desejo muito profundo de seguir o sacerdócio. Quem sabe ser até padre. Esse era um desejo que eu tinha quando eu era mais jovem. Mas os anos foi passando, o tempo foi passando, né? Tinha uma vida sossegada, né? Uma pessoa que, como a grande maioria, tem sua vida de trabalho, sua vida religiosa, tem depois que eu conheci minha esposa, Silvana, a gente melhorou, pastor? Agora a voz está melhor? Está um pouquinho melhor? Só ajeitar aqui o volume. Pronto, vamos lá. Tem uma vida normal, uma vida de uma pessoa que tinha sua ida aos cultos religiosos, né? Tinha aquela questão de ter uma vida onde procurava agradar a Deus com suas próprias forças, seus próprios méritos, tentava se achegar a Deus com a sua força, né? Com as suas mãos, com a sua bondade, tentava se achegar a Deus com isso. Claro que também era uma pessoa pacata, uma pessoa que não era de se envolver com coisas com confusão, não tem nenhuma uma vida como muitos no passado, aquela vida bem, vamos dizer assim, Você não era bem aquela pessoa que mexida. tocava o terror, né? Mas você confiava nos seus méritos para sua salvação. Seria mais ou menos isso, né? Sim, sim. A única coisa que eu tinha de problema e que não é menos grave era a questão da bebida, né? Gostava de beber e quando começava não queria parar. Mas sobre a questão de vida mesmo pessoal, é o que as pessoas costumam falar. Ah, ele bebe e só faz mal a ele mesmo. Isso é uma mentira, porque quem bebe acaba fazendo mal não somente a si próprio, mas também aos seus familiares, esposa, filhos, pais, mães. Isso é um fato, né? Alguns faz mal a si próprio, e isso não é verdade em si. Mas tinha a minha vida tranquila, né? Mas tranquila para os demais, mas para a minha família em si, no caso minha esposa, minha filha mais velha, era o que a gente só tinha ela na época, não era tão simples assim, né? Porque era uma vida de pessoa de homem, como o senhor já deve ter percebido aqui no Nordeste, né? Homem que sai, homem que procura viver uma vida como se fosse vida de solteiro, né? Isso é ensinado aqui. É uma cultura, de uma certa forma, machista em si, falando nesse sentido, de que o homem tudo pode fazer. Então, nesse sentido, agora não no sentido de bagunceiro, de pessoa que chegava a usar droga e tudo, mas ao mesmo tempo, pastor, disso tudo, se achando uma pessoa boa, tentando conquistar o mérito e o favor de Deus, tentando conseguir a salvação na pessoa de Deus, essa graça, como as pessoas sempre falavam, eu olhava para dentro de mim mesmo e sentia alguma coisa errada, faltando alguma coisa, Joia. sentindo que
Não sabia sentindo, exatamente o que era, mas sentia aquele vazio, como dizem, aquele vazio existencial, né? Que alguma coisa está faltando na minha vida para que eu seja uma pessoa completa. Antes do irmão Regilano continuar, eu quero cumprimentar também a irmã Claudiana Lourenço, está falando boa noite, graça e paz a todos. A irmã Gracinha Silva também está nos assistindo. Boa noite, pastor Felipe, irmão Regilânio, graça e paz a todos. E a irmã Márcia Conrado, boa noite, a paz. Estou vendo ali na foto de perfil dela que ela já aparentemente foi lá no shopping com as decorações de natalina. Ok? Você que está chegando agora, você pode comentar aí no chat também sobre isso, né? Quando foi que Jesus nasceu na sua vida? Então, irmão, quando você sentia, né, uma pergunta específica, quando você sentia esse vazio existencial, o que que você pensava? Né? Você pensava em procurar alguma coisa para preencher? Você pensava em desistir da vida? Você pensava em Deus, embora ainda não tivesse tomado uma decisão? O que que assim passava pela sua mente, pelo seu coração, quando você sentia esse vazio, sentia que estava faltando algo na sua vida? pronto, pastor. É, tem 10 anos desse novo nascimento, né? Que Jesus nasceu em minha vida. E antes disso, quando vinha esse sentimento, qual é o desejo que a maioria das pessoas tem? É de preencher com outras coisas, seja através dos seus ritos religiosos, né? Seja através da alegria ilusória. Qual é a alegria ilusória? Bebida, fornicação, prostituição. Essas que são as alegrias ilusórias. A questão também de muitas vezes tirar a culpa da consciência. Como? E às vezes na frente de uma igreja, ver os pedintes, deixar esmola, dar esmola, ajudar as pessoas, né, com suas levando esmolas, ajudando com esmolas. Então, tirar essa culpa da cabeça. É como se você achasse que isso estava preenchendo o seu vazio, achando que isso estava preenchendo o vazio espiritual, a qual não tinha como preencher. Ou seja, você fazendo as coisas, achando que vai estar se preenchendo, e na realidade estava só mesmo furando cada vez mais o bisaco, furando cada vez mais o saco, ou seja, um saco totalmente rasgado e tudo que você colocava dentro dele caía no chão. Verdade. E é interessante que nesse processo do homem de buscar encontrar o propósito para a sua vida, né? Buscar preencher esse vazio existencial que ele tem, né? Que é o propósito de vida que ele procura. Quanto mais ele procura em outras coisas, mais vazio ele acaba se sentindo, porque mais ele descobre que ele não tem a resposta. Né? Somente quando a pessoa, Jesus nasce na vida da pessoa, é que essa pessoa ela passa a viver uma nova vida, e essa nova vida realmente é uma vida plena, uma vida completa e com propósito. E como é que foi a sua experiência de conversão? O irmão lembra, assim, o irmão já adiantou que foi lá no Pará, né? No estado, Isso, estava no isso. estado do Pará, mas como é que foi assim? Fala um pouco desse processo, sobre como foi a pregação, como é que foram ali os primeiros dias, né? Aquele primeiro momento, até cair a ficha realmente. Então, Quero pastor, cumprimentar aqui a irmã Naná Soares também, né? Boa noite, pastor Felipe, amém. irmão Regilânio, ela que nos acompanha lá de Marisópolis, na Paraíba. Mas então, prossiga. Rapaz, pastor, o novo nascimento comigo foi algo como se fosse de teimosia da minha parte. Demorei um pouco a entender. Viajei com um irmão chamado irmão Joaquim, daqui da Primeira Igreja Batista. Nós viajamos praticamente um mês junto. A gente conversava, brincava, às vezes tirava dúvidas, às vezes eu tentava, vamos dizer, tirar a paciência dele com algumas perguntas indelicadas e tudo, mas sempre respeitando. Isso sempre respeitando ele, talvez pelo desejo de criança de querer ser padre, como eu falei no início.
Mas o que é que acontece? A gente deixou de viajar e se passou mais 60 dias. No decorrer desses 60 dias, após a minha viagem com o irmão Joaquim, Deus colocou outras pessoas, né, no meu trabalho, fazendo a cobrança, que eu trabalhava com folheados, viajando no estado do Pará e no estado do Piauí. Deus colocou pessoas, servas de Deus, que sempre chegavam até mim conversando sobre Cristo. Sempre chegava até mim falando que eu precisava ter uma atitude de passo de fé com Jesus. Mas eu sempre não dava muito ouvidos a isso, mas às vezes fazia pergunta. Até que em uma semana após a data do meu aniversário, em outubro de 2010, eu estava numa cidade chamada Marabá e eu sentei numa mesa de bar, comecei a pedir uma cerveja, comecei a tomar uma cerveja e um homem de Deus, um servo de Deus, né, se achegou até mim e começamos a conversar sobre Deus. E eu comecei a questionar, fazer umas perguntas. Ele disse para mim: quem sabe se de repente eu não estou aqui simplesmente para regar a semente que já está plantada em seu coração. Só que ele começou a falar aquilo mexeu muito comigo, mas aí eu também não dei ouvido, né, na questão de tomar esse passo de fé. Fui dormir, levei a minha vida como antes. Na segunda noite, quando foi na terceira noite, eu estava na cidade de Breu Branco, no Pará, deitado debaixo de uma rede, né, sentado, e começou a vir um monte de coisas na minha mente. Qual eram essas coisas? Era a minha vida. Como era a minha vida? O que eu estava fazendo da minha vida? O que eu estava fazendo com minha família, com minha esposa, minhas filhas, colegas de trabalho? Então, quando isso me veio à tona, eu senti, né, que eu era pecador. Nesse momento, nessa noite, eu senti, é como se tivesse um espelho e me mostrando como eu era por dentro. E isso era o que me afastava de Deus. E isso é o que não me trazia paz. E isso é o que me fazia ser o que eu era. Aos olhos das pessoas, até uma boa pessoa. Mas para mim mesmo e para minha família, eu sabia que não era. Então, nessa noite, eu entendi que eu era pecador. Eu entendi que eu precisava nascer de novo. Hoje, essa palavra, mas na época, eu entendi que precisava ter esse passo de fé. Então, eu senti que eu precisava de um Salvador. Aí foi quando eu me sentei na minha rede, botei minhas mãozinhas juntas e comecei a falar, a dizer: Jesus, se tu existe de verdade, esse Jesus dos crentes que tanto falam, se tu existe mesmo, entra na minha vida, muda a minha vida. Eu estou cansado de ser essa pessoa. Eu não aguento mais ser essa pessoa que eu sou. Eu quero mudar. Eu não aguento mais enganar as pessoas que eu digo que eu amo, né? Mas a gente diz que ama, mas as nossas atitudes é totalmente diferente. Então, quando eu comecei a falar e comecei a falar um pouco do que eu era para ele, né, sem saber verdadeiramente que ele estava ali, mas por eu pedir para ele vir, eu comecei a falar. Eu esqueci de quem estava ao meu redor. Esqueci quem estava ao meu lado. Esqueci aonde eu estava. Eu não sabia onde eu estava naquele momento. E comecei a confessar a ele os meus pecados. Comecei a dizer: Senhor, eu sou um bebarrão. Não como a gente vê hoje, pessoas que bebem e caem na calçada. Não nesse sentido. Porque hoje eu entendo que verdadeiramente eu era uma pessoa alcoólatra, né? Que as pessoas acham que alcoólatra é só quem está inchado. E na realidade não é. Comecei a dizer para ele as coisas que eu sentia que desagradava a ele. E eu pedi com tanta força, Pastor Felipe, com tanta força, que eu senti a cada vez mais como se eu não tivesse o direito de estar ali, porque eu senti algo que não tem como explicar, mas eu me senti muito sujo, eu me senti uma pessoa imunda, eu me senti uma pessoa que não tinha o direito. Lembra daquela passagem de Pedro? Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador? Pronto, eu me senti ao ponto de dizer assim: quem sou eu para estar perto de uma pessoa tão santa como Cristo?
Então, quando isso ficou tão intenso, tão forte, né, a corda da minha rede torou, né, e eu caí literalmente de bunda no chão, né, eu caí no chão nesse momento que eu estava. Eu lembro da passagem, né, do apóstolo Paulo, quando ele teve o encontro com Cristo, que ele caiu por terra, né? A Bíblia fala que ele levou uma queda também, até acredita-se, né, que ele tenha caído de um cavalo, uma vez que ele estava viajando, e as viagens naquela época eram, via de regras, feitas a cavalo. Então, mas Paulo teve uma queda, né? Isso é fato. Se estava em cima do cavalo ou não, mas ele teve uma queda, né? E na experiência do irmão, a rede simplesmente arrebentou, né? O punho da rede, né? A corda da rede, enfim, arrebentou no momento da conversão, né? E aí a gente fica ali pensando, né? O que foi que aconteceu? Foi só coincidência? A corda iria arrebentar naquele momento? Era algo espiritual que aconteceu ali naquele momento? Talvez uma represária do inimigo? Talvez o próprio Deus ali, né, te derrubando mesmo para te dar aquele choque, para você acordar para o que você estava fazendo. Enfim, né, a gente fica pensando, imaginando. Como é que você interpreta sobre aí esse fenômeno que aconteceu naquele momento? A irmã Fabiana está aqui nos cumprimentando também. Boa noite, né, irmã Fabiana, lá do Brejo Santo. Mas sobre essa queda aí, irmão, o que você interpreta aí desse acontecimento? Foi engraçado, né? Na realidade, era uma corda que estava amarrada na rede que pegava de um pilar a outro do galpão onde eu estava deitado, pastor. E essa corda, ela tinha 2 pontos fracos que já estava quebrando. E, por incrível que pareça, quebrou na parte mais forte, né? Quebrou na parte mais forte da corda. E as partes mais frágeis, elas estavam intactas. E, para Então, mim, embora a rede podia arrebentar em 2 pontos, ela arrebentou num ponto que ela estava boa. mais forte, exatamente. Ela deixou para quebrar na parte mais forte. E no momento, eu achei que poderia ser uma represária, mas depois eu entendi que não, que foi Deus, como se Deus estivesse me quebrando o orgulho naquele momento, me colocando assim, tipo, literalmente ao pó, com a cara no pó. Mas a queda foi muito grande. E o engraçado é porque eu me levantei sorrindo. As pessoas acordaram assustadas, que já estavam cochilando, a maioria, acordaram assustadas. Quando me viram no chão, rindo, aí eles começaram a rir também. Eita, queda bonita. Olha, não faz as coisas direito, aí o que é que acontece? Mas eu acordei, eu me levantei sorrindo e fui Ou dormir. seja, caiu no chão o velho homem e se levantou um novo homem. E o Isso. sorriso, a alegria de Cristo ali já inundando esse coração. Isso, pastor. Quando eu dormi, acordei no outro dia com alegria inexplicável. Eu não sei de onde foi essa alegria. Foi uma alegria que inundou meu coração de tal forma, que eu cheguei para um colega meu que a gente estava viajando junto, e eu olhei para ele e disse: a partir de hoje eu sou crente. Ele olhou para mim e disse: pronto, esse homem doidou. Foi dormir de um jeito e acordou de outro. Aí ele só olhou para mim, arregalou o olho e ficou assim: pronto, endoidou. Só que essa alegria, ela durou não somente aquele dia. O resto da viagem que nós passamos, que foi 3 dias para poder vir para casa, foi algo que verdadeiramente, além de ter essa alegria imensa, foi onde eu senti e percebi que Deus, ele pode mudar e transformar vidas, porque a transformação da minha vida, pastor, foi da água para o vinho. Eu costumo dizer assim, que foi do vinho para a água, né? Eu era o vinho, o velho homem era o vinho, e o novo homem, a qual se levantou, foi a água. Cristo, ele mudou, fez o avesso, virou do avesso mesmo essa
essa pessoa com quem o senhor está conversando. Ao ponto de eu chegar em casa, com 3 dias depois, né, a minha esposa perguntar, porque eu cheguei numa quarta-feira, aí nessa quarta-feira eu fui na igreja, porque era onde o irmão Joaquim congregava, então era o único lugar que eu imaginava de ir, era para lá. Cheguei, fiquei lá até, foi no culto de oração na quarta-feira, voltei para casa, ela até me perguntou, você estava onde? Eu disse, não, eu estava na igreja de crente, a partir de hoje eu sou crente. E ela deu uma gargalhada tão forte, que deu para ouvir a casa toda, né? E a casa toda deu para ouvir. E quando foi no domingo, foi que ela entendeu. E no domingo de manhã eu fui para a igreja, para a escola bíblica, de manhã cedo, e eu voltei com a Bíblia debaixo do braço. Então, naquele momento, foi onde ela entendeu. Poxa, meu marido mudou. Só que aí, né, Deus foi mudando a minha vida, ou seja, completei ano dia 16 de outubro, dia 26, um novo nascimento. E quando foi dia 26 de novembro, isso eu já visitando a igreja, com o pastor Ronaldo, numa pregação de quarta-feira, ele disse, tem um irmão que já está aqui nos visitando há um mês, vem aqui à frente. Aí foi quando eu fiz a confissão pública perante a igreja, né? Ou seja, foi um período de mais ou menos um mês e pouco que eu tive esse processo de mudança muito forte, mas o meu nascimento, eu cheguei em Juazeiro convicto de que era uma nova criatura em Cristo Jesus, hoje conhecendo por essas palavras, foi no dia 26 de outubro de 2010, né? Isso no Pará. Amém. 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 Antes do irmão Regilane continuar, né, quero só ler mais alguns comentários. A irmã Marta Bissolati está aqui conosco, está dizendo boa noite, graça e paz. E sobre seu testemunho, né, temos aqui alguns comentários também. Calma aí, quando eu vou clicar. A irmã Elisete está falando aqui, amém, irmão Regilane, glória a Deus. Né? Irmã Claudiana também, glória a Deus. A irmã Fabiana está dizendo, amém, irmão Regilane, que testemunho lindo. Né? Então, temos aqui mais alguns comentários. Então, feedback aí, né, dos nossos espectadores sobre a questão da conversão. Aí você, irmão, falou que a sua esposa, né, quando ela até reagiu assim, né, o marido costumava sair para fazer qualquer coisa errada, né? E aí, onde é que você estava? Estava na igreja. Ah, tá, né? Fica ela imaginando, tá bom. A pior desculpa que ele já deu foi essa. Tá querendo que eu acredite nessa, que ele estava na igreja. Mas e aí, como é que foi essa questão da assimilação da sua família a esse novo homem? Houve resistência, né? Alguns, quando se convertem, têm resistência dentro da casa, houve apoio. A sua esposa tomou uma decisão também, hoje ela está com Cristo. Conta aí um pouco sobre isso. A princípio, desconfiança, né? Aquele vale de desconfiança. Minha esposa, ela ficou desconfiada, não acreditou. A gente morava com minha sogra também não gostou, nem minha cunhada. E quando foi passando o tempo foi passando, Deus foi trabalhando em nossas vidas e Deus foi mostrando a ela que verdadeiramente Ele tinha mudado, né, aquela pessoa que ela tinha conhecido antes. E com 6 meses de convertido, Deus mostrou um local, a gente saiu da casa de minha sogra, fomos viver a nossa vida. Com um ano de convertido, né, minha esposa, ela também tomou a decisão para Jesus, ou seja, com um ano após o meu novo nascimento, né, minha esposa nasceu de novo. Claro que todos dentro do processo. Com mais um ano depois, a minha filha mais velha também tomou a decisão para Cristo. Isso dentro do período do meu novo nascimento, né? Nasci em outubro, a decisão publicamente em novembro, aí minha esposa nasce também um ano seguinte, nesse mesmo período, passando mais um ano, com 2 anos, minha filha mais velha nasce também, Jesus nasce na vida delas também
nesse período? A resistência teve, pastor. A resistência teve, mas, assim, Deus, ele sempre me fortaleceu através da leitura da palavra. Por isso, é muito importante, não só para o novo convertido, mas para todo cristão, não somente frequentar a EBD, que tem que frequentar, mas ler as Sagradas Escrituras. Deus, eu digo ao Senhor e para vocês, amados, se não fosse a leitura da palavra de Deus, provavelmente eu tinha cedido à pressão, porque no meu trabalho também não foi fácil. Eu trabalhava viajando, não somente pela questão do ex-patrão, colegas de trabalho, como também pela vida que tinha. As pessoas não acreditavam muito, então sempre tem aquela questão de ver, será que mudou mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ir lá, deixa me provar, né? Testar. Então, se não fosse a leitura da palavra, eu acredito sim que não seria fácil. Nesse caso, havia aquelas tentações, né? Aquela, assim, vamos ver se esse cara aí não vai acabar cedendo de novo, né? Aqueles convites. Imagina aí que tipos de convites e propostas poderiam vir, né? E vamos já ouvir um pouquinho sobre isso. A irmã Gracinha está comentando aqui, lindo testemunho, e a irmã Chaguinha também está interagindo aqui no chat, né, com as figurinhas e deixando o amém dela. Então, o irmão falou que teve um pouco de resistência na família, mas hoje o irmão pode dizer como Josué falou, né? Escolham hoje a quem vocês querem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque hoje tanto o irmão quanto sua esposa, quanto as filhas, né, estão na presença de Deus, para a honra e glória do Senhor. E aí, meu irmão, como é que foi? Conta aí um pouco como foi essa questão das propostas nas primeiras viagens, né? O que seus amigos, né, ou colegas de trabalho, como preferir chamar, o que eles, por exemplo, falavam para você, que tipo de convite eles faziam, que tipo de comportamento eles tentavam incentivar? Quando uma pessoa, né, ela vive uma vida que pensa que está agradando a Deus e que com seus méritos pode conquistar esse favor de Deus, quando ele toma uma decisão, um passo de fé para Cristo, no meu caso, pastor, foi, primeiro, acontecer das pessoas rir muito mesmo. Tem uma colega de trabalho, que eu gosto muito dela, que ela riu, ela deu uma gargalhada muito forte, né, quando eu falei para ela que a minha vida tinha mudado. E ela disse, quer dizer que o Regis que eu conheço não existe mais. Eu disse, não, a partir de hoje esse homem já era, não existe mais. Isso na minha ignorância, Ele no caiu início da da minha rede e caminhada, ficou né? lá, o velho Castilânio. Isso, ficou lá. O demais era o quê? Era as pessoas falando, quer dizer que se chegar uma mulher der em cima de você, você não quer mais? Eu disse, meu irmão, isso para mim não faz mais sentido. Eu tenho uma família, tenho uma esposa, e hoje eu vejo que eu a amo de verdade, então a minha visão hoje é somente minha família. E a tendência foi essa, pastor. Infelizmente, pessoas quererem vir seduzir, pessoas me convidar para ser motorista. Não, vamos para a vaquejada ali de Farias Brito, de Vaz Alegre, não tem problema, você vai só dirigindo, para a gente não poder ir. Eu disse, não, rapaz, eu não vou não. Porque quando eu recebi esse convite, já me veio logo, eu não sabia que era de Deus, mas já me veio logo, você vai ficar lá, vão colocar pessoas para vir lhe tentar, e aí, como é que você vai reagir? Eu disse, rapaz, sabe de uma coisa? É melhor fugir. E foi o que eu fiz. Não tinha lido ainda a Bíblia por completa, mas ouvi falar da história de José. Quem é que não conhece a história de José de fugir? Todos nós conhecemos. Então, eu disse, eu vou fugir. Foi o que eu fiz. E nas viagens também, né? Nas viagens, Deus me deu muita oportunidade de fechar as brechas, vamos assim dizer. Pedir perdão por algumas situações, pedir desculpas em alguns casos também por outras,
aconselhar, na minha ignorância, as pessoas em dizer que aquela vida que eu tinha não existia mais. Então, assim, foi luta para mim. Mas também eu digo uma coisa, pastor Felipe, eu passei, assim, Deus botou no meu coração um desejo de orar, ler a palavra e jejuar. E foi um período muito forte que hoje é que eu entendo. Foi um período tão forte que eu emagreci mais ou menos 10 quilos dentro de 6 meses, né? Nesse propósito. Eu pesava mais de 80 quilos, né? Eu pesava 83, eu era 85 quilos, se não me falha a memória, na época atrás. Então, Deus colocou isso no meu coração. E isso foi o que me ajudou muito mesmo, né? Então, os irmãos em si, eles têm que entender que as tentações para nós vêm, mas se nós não se deixar ser guiados pelo Espírito Santo, a gente cai, pastor. Não tem como não cair, porque as tentações e as provações que de cada um, né? Porque para mim vem de uma forma, para o senhor vem de outra, para a irmã Chaguinha vai de outra, e assim para todos, para a irmã Gracinha, para o irmão Rodley, cada um vai de uma forma diferente. Então, se nós não se dispor a entender o que o Espírito Santo de Deus quer nos direcionar, a gente pode acabar errando. Então, isso para mim foi algo muito bom. E, assim, eu não posso também deixar de agradecer a Deus, porque Deus colocou uma pessoa para cuidar de mim, porque eu não tive acompanhamento no início. Deus colocou algumas pessoas para cuidar de mim, pessoas até de outros ministérios, né? Para cuidar, para zelar, sempre dizer, ó, não saia da igreja onde você está, fique na igreja que você está, Deus lhe chamou na igreja que você está, então seja fiel na igreja que você está. Então, muitas pessoas nesse sentido me ajudaram e acabaram contribuindo para esse crescimento. Pessoas íntegras, né? Pessoas íntegras. E eu louvo a Deus por isso. Amém, amém. Estamos nos encaminhando para a parte final do nosso programa. Vamos ter um momento agora da reflexão bíblica e enquanto a ministração da palavra estiver sendo feita, você pode compartilhar também seu pedido de oração. Já tem aqui alguns pedidos, um deles foi pela vida da irmã Noêmia, que teve fratura na bacia. A irmã Chaguinha está pedindo oração pela conversão do Zé Cunha, que é o esposo dela. E a irmã Gracinha também está compartilhando aqui uma luta, né? Meu esposo bebe muito, ele passa de meses sem beber, depois volta a beber novamente, mas eu peço todos os dias para Deus para que ele possa ser liberto do alcoolismo. Então vamos orar também pelo esposo da irmã Gracinha, se a irmã Gracinha já o nome dele aí também para orarmos de forma mais específica. Ok, tem mais alguns comentários aqui da irmã Sandra Bissolati, né, e da irmã Chaguinha. Amém. Então, vamos, ao final do programa, colocar aí, quem tiver mais algum pedido também, pode compartilhar seu pedido de oração. E eu queria compartilhar com você, falamos sobre, né, o irmão Regilane hoje compartilhou sobre o dia que Jesus nasceu na vida dele, né? O dia que ele teve essa experiência do novo nascimento em Cristo Jesus. E lá em João, capítulo 3, versículo 16, é um texto bastante conhecido, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro sentido do Natal é esse: Jesus Cristo, ele veio ao mundo. Deus enviou Jesus, seu Filho, em forma humana, em forma de carne e osso, para que ele estivesse em nosso meio e aqui ele pudesse oferecer a vida eterna a todos aqueles que nele creem. Então, que nesse período você possa deixar também Jesus nascer na sua vida, que você possa ter, assim como o irmão Regilane ele teve, assim como um dia eu tive a experiência do novo nascimento em Cristo, eu tomei a minha decisão, eu entendi também que eu era um pecador, não caí da rede, né, mas
Tive a consciência de que eu era um pecador, de que meus pecados é que me afastavam de Deus e que eu precisava tomar uma decisão verdadeira, né? Não somente estar numa igreja, não somente participar de uma organização religiosa, mas eu precisava tomar a decisão de receber a Cristo como meu único e suficiente Salvador. E nesse dia que Jesus nasceu na minha vida, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Um novo homem passou a existir, um novo Felipe passou a existir. E da mesma forma que Jesus ele nasceu na vida do irmão Regilânio, nasceu na minha vida, ele quer nascer em você também. E ele quer nascer na vida também do seu parente que ainda não tomou uma decisão a Cristo. Ele quer nascer na vida do seu colega de trabalho que não tem temor de Deus no coração. Ele quer nascer na vida daquele seu vizinho que talvez até incomode muito você porque gosta de uma farra, gosta de uma bagunça, e talvez você se irrite com ele, às vezes você até ora para que ele se mude, para que ele vá orar em outro lugar, mas ore para Jesus nascer na vida dele. Ore para que ele experimente o novo nascimento em Cristo Jesus. Então, Jesus, ele nasceu na vida de muitos homens e mulheres, e ele pode nascer em você. E ele pode nascer na vida do seu marido, descrente, como algumas irmãs compartilharam aqui o pedido de oração nesse sentido, do seu filho que está se perdendo, dos seus pais, que o Senhor ele possa nesse Natal, né, que você tenha nesse Natal a alegria de ter a experiência de ter mais um ente querido nascendo de novo. Você possa ter mais um parente, mais uma pessoa da sua família em que abre o coração para Jesus nascer. E eu gostaria de orar pela sua vida e eu gostaria de orar por cada um. Nós vamos fazer aqui 2 momentos de oração. Uma oração fazer, a outra oração o irmão Regilane vai fazer. Então, primeiro eu vou colocar diante do Senhor as necessidades relacionadas à saúde. A vida da tia Noemi, o irmão Ailson também está pedindo oração pela saúde dele, né? O irmão Rodilei Pinheiro também está pedindo aqui. Um amigo meu, Samuel, hoje ele não se sentiu bem e até pensou em morte. Que Deus tenha misericórdia dessa vida. Então, vou orar pela vida da Noêmia, do Samuel e pela vida do irmão Ailson. Pedidos na área de saúde. E depois o irmão Regilânio ora pelos pedidos de conversão. Então, o marido da irmã Chaguinha, que é o Zé Cunha, o marido da irmã Gracinha, que é o Francisco, né, ela pede oração por ele, para que ele se converta a Cristo e seja liberto também. E, a princípio, esses pedidos. Talvez ainda venha mais algum pedido antes do programa encerrar. Oremos, então, e eu peço que você aí da sua casa, você pare um pouquinho o que você está fazendo e você nos acompanhe nessa oração. Nos acompanhe nesse momento em que vamos dirigir a Deus os nossos pedidos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero colocar diante do Senhor a saúde e as necessidades particulares da vida dos teus servos aqui. Eu venho te pedir, ó Deus, para que o Senhor visite a tia Noêmia lá em Boituva, ó Deus, e toque na sua saúde, toque na restauração da sua bacia. Ela, ó Deus, que sofreu essa queda, essa fratura, e a idade dela já é bastante avançada, Pai, mas que o Senhor possa trazer alívio às dores nesse momento, que ela precisa tanto de sentir alívio dessas dores, e traga, ó Deus, nesses próximos dias, ó Deus, uma restauração dos seus ossos, ó Pai, para que ela possa voltar a ter a sua mobilidade, Pai. Ó Deus, eu venho colocar diante de Ti também a vida do Samuel, ó Deus, por quem pede, de lei pede oração. Ó Deus, liberta aquele jovem
de todo pensamento de morte, de toda depressão, de todo mal-estar, ó Deus, que ele está sentindo, de toda opressão maligna também, de qualquer perturbação na mente, problema nos nervos, problema no coração. Ó Deus, o que tem feito, o que tem causado na vida daquele jovem esse tipo de sentimento e esse tipo de pensamento. Ó Pai, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, entra com providência nessa vida. Liberta, Deus, liberta da morte, liberta de todo mal. Eu venho colocar diante do Senhor a vida do irmão Ailson também, toca na sua saúde, restaura a saúde do teu servo a cada dia, dá ele fôlego, dá ele forças, dá a ele vigor. Ó Deus, ele que tem dedicado-se ao Senhor, tem tido uma vida voltada para o trabalho de evangelização, de discipulado, ele que tem o desejo ainda de impactar muitas vidas com a mensagem do teu evangelho, que o Senhor possa dar a ele força e possa dar a ele saúde para que ele possa exercer a tua obra e para que ele possa também sentir, ó Deus, um bem-estar no seu corpo e na sua mente, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, também se importa com o nosso bem-estar. E te pedimos, ó Deus, pela saúde do irmão Ailson e pela saúde de cada pessoa, ó Deus, que está nos assistindo nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmão Regilânio, inclui aí na oração o irmão Valdemir está pedindo oração pela salvação dos familiares e também a irmã Fabiana, né, pede pela salvação do pai e dos irmãos. Então, é o marido da irmã Chaguinha, da irmã Gracinha e os familiares da irmã Fabiana e do irmão Valdemir. Amém? Conseguiu Amém. pegar aí? Todos Amém. pedindo conversão, para que Jesus venha nascer na vida dessas pessoas. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, quero primeiramente te agradecer, Pai, por esse momento, por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Ó, Pai, quero te pedir, Senhor, pela vida, Senhor, dessas pessoas que foram colocadas aqui diante de Ti, Senhor. Ó, Pai, assim como Cristo nasceu em minha vida, assim como Cristo veio viver e fazer parte da minha vida, que o Senhor faça assim na vida do marido da irmã Chaguinhas, o seu Zé Cunha. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da vida dele, Pai. Em nome de Jesus, repreende e liberta, Senhor, ele dos vícios, para que teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Ouve, Pai, o clamor da tua serva. Tende misericórdia, Senhor. Faz assim também na vida do esposo da irmã Gracinha, Pai. Visita o Francisco. Tem misericórdia, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Tu conhece, Pai, tu conheces as aflições, tu conheces as noites de sonos que tuas servas têm passado, o desejo, Senhor, de ver os seus esposos te servindo, andando na tua casa, glorificando e levando o teu evangelho, Senhor, para que outras vidas venham ser impactadas, para que outras vidas venham ser também transformadas através da vida deles, Senhor. Que teu Espírito Santo venha trabalhar em seus corações e fazer com eles o que o Senhor fez comigo, confrontou-me com o meu próprio pecado, mostrando-me, Senhor, que por mais que eu procurasse te agradar, não tinha como, a não ser tomando esse passo de fé por Jesus Cristo. Ó Deus, faz assim também com o pai e os irmãos da irmã Fabiana. Tem misericórdia, Senhor, da tua serva, para que os seus familiares venham ver Cristo Jesus na vida dela, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, liberta eles. Tira eles, Senhor Deus, das trevas e leve-os para a tua maravilhosa luz, Pai, repreendendo toda a artimanha do inimigo, toda mentira, para que eles venham entender o quão grande e maravilhoso é, Senhor, te servir e tomar também esse passo de fé. Senhor, quero te pedir também pela família do irmão Valdemir, Senhor. Ó Deus, tu conhece a luta que teu servo tem tido com os familiares. Tu conhece, Senhor, todas as vezes as dificuldades que tem tido para levar o teu evangelho para eles. Mas, Pai, nós te pedimos nesse momento, intercedendo pela vida deles, clamando a ti,
para que o Senhor venha também libertá-los, venha libertar eles, Senhor, das garras do diabo, para que eles venham contemplar a face de Cristo, para que eles venham contemplar, Senhor, essa graça que nós tantos falamos, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, não somente desses, mas também daqueles que ouvirão e assistirão, Senhor, essa programação. Em nome de Jesus, que eles venham ser impactados. Em nome de Jesus, Senhor, para a glória do teu nome. Liberta, Senhor, salva, para que teu nome seja exaltado através dessas vidas. Faz assim também, Senhor, com os nossos familiares, com a do pastor Felipe, como também com a minha, para que o teu nome venha ser exaltado em nossas vidas, Pai. Essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Estamos encerrando mais um Força para Viver. E antes de encerrarmos, só queria fazer um comunicado e desde já o convite, porque próxima sexta-feira é dia 25 de dezembro, Natal, né? O Natal de Cristo. E todos certamente estarão celebrando, né? Se não todos, a grande maioria estarão celebrando com seus familiares, nas programações das igrejas também. E devido a essa data específica, na próxima semana vamos antecipar o Força para Viver. Ao invés de sexta-feira, ele vai acontecer na quarta-feira, ok? Então fique atento aí que na próxima semana a Força para Viver vai ser na quarta-feira, dia 23 de dezembro. E vou botar até por escrito aqui, para você já ficar ligado, porque sabemos que dia 24 estão os preparativos para a ceia de Natal, tudo mais, e no dia 25 ainda está naquele clima de festividades. Então, e o nosso desejo é que realmente vocês estejam festejando com a sua família e com as suas igrejas o Natal de Cristo, ok? Então vamos fazer dia 23 de dezembro, próxima quarta-feira, e semelhantemente, na outra semana, no dia 30, vamos fazer também, quarta-feira, o último programa do ano, ok? Já fazendo uma retrospectiva geral desse ano de 2020, das bênçãos que o Senhor nos deu e que até aqui Ele tem nos dado força para viver. Amém? Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela sua companhia. O irmão Valdemir já está aqui animado, né? Divulga nas redes sociais, amados, né? Então, irmão Valdemir, agradeço aí sempre. Ele também tem feito a divulgação do Força para Viver, interagindo aqui com o nosso programa. Então, Deus abençoe a sua vida também. Então, uma boa noite a todos. Obrigado a cada um de vocês pela sua companhia. Que o Senhor ele possa os abençoar. E desde já eu desejo a vocês um Feliz Natal, né? Talvez alguns de vocês eu não tenha a oportunidade de estar conosco na próxima semana. Então, desde já eu já desejo para aqueles que não vamos ter mais contato um Feliz Natal. Amém? Irmão Regilânio? Agradecer a Deus mais uma vez, né, por estarmos aqui reunidos. Deus abençoe a todos e por aqueles que não der certo nos encontrar na próxima quarta, né, um bom Natal a todos, se o Senhor nos permitir, pastor Felipe. Amém. Boa noite a cada um.